Xenoglossia é o fenômeno parapsicológico de falar ou escrever, sem fraudes, outros idiomas, sem ter aprendido. Este fenômeno foi estudado pelo pesquisador francês Charles Richet, Prêmio Nobel em Fisiologia e pioneiro da parapsicologia. Pode ocorrer ou ter seu início em estados alterados de consciência, em crises psicológicas, acidentes traumáticos, em hipnoses ou sonhos. Fraudes. Para fraudar este fenômeno, a pessoa pode memorizar previamente palavras ou frases em outros idiomas e depois diz não saber como apareceu em sua mente. Ou pode ter pontos eletrônicos no seu ouvido com a ajuda de outras pessoas. Tipos de xenoglossia. Xenoglossia inteligente. O inconsciente aprende o idioma e passa ao consciente. A pessoa entende o que fala. Xenoglossia não inteligente. É a xenoglossia mais frequente. É a repetição de palavras ou frases guardadas no inconsciente ou captadas de alguém próximo. A pessoa não entende o que está falando. Falsas explicações. Através da história, se atribuiu aos demônios, espíritos, entidades sobrenaturais e até extraterrestres a explicação para tal fenômeno. Dependendo do ambiente e da crença local, a explicação era a superstição. Até hoje, muitos acreditam ser sinais de possessão ou provas da comunicação com espíritos ou entidades uma pessoa falar uma língua que não aprendeu conscientemente. O próprio inconsciente dramatiza possíveis explicações. Por exemplo, se a pessoa acredita fortemente em contato com extraterrestres, pode dizer que um extraterrestre ensinou o outro idioma, ou até mesmo que é o extraterrestre que está incorporado nele. Causas da xenoglossia. Pantomnésia. O inconsciente memoriza tudo. A pantomnésia é a explicação mais frequente da xenoglossia. Em algum momento da vida, a pessoa escutou tais palavras ou frases. Exemplos. Uma senhora de 64 anos, em um acesso de broncopneumonia, começou de repente a falar em um idioma desconhecido por todos. Depois se comprovou que era o idioma hindustani. A senhora desconhecia completamente aquela língua. Foram necessárias longas e trabalhosas investigações para comprovar que até a idade de 4 anos, aquela senhora viveu na Índia. Desde aquela data, haviam passado 60 anos. Uma mulher, quase analfabeta, em estado hipnótico, recitava um texto em latim, língua que ela não sabia uma palavra sequer. Comprovou-se, porém, que anos atrás, um tio da jovem, um dia falou aquele mesmo trecho perto do quarto da moça que estava doente. Uma mulher em estado hipnótico recitou longos capítulos da Bíblia em hebraico, apesar de acordada não conhecer nada daquela língua. Descobriu-se que ela simplesmente repetia o que ouvia de um rabino que tinha o hábito de ler a Bíblia em voz alta na época em que ela trabalhava para ele. Hiperestesia indireta do pensamento. Captar pensamentos de alguém perto. O pensamento captado por IP pode ser o pensamento consciente ou inconsciente, como sentimentos, lembranças e associações. Exemplos: a menina semi-analfabeta Ilga falava qualquer trecho de escritos em qualquer língua, contanto que sua mãe, perto, lesse mentalmente o mesmo trecho. O menino francês Ludovico falou inglês, espanhol e inclusive um pouco de grego,
justamente as línguas conhecidas pela mãe, mas somente quando ela estava perto. E na ausência da mãe, só sabia sua língua natal, o francês. Talento do inconsciente. O inconsciente tem inteligência superior ao consciente e aprende muito mais rápido, armazenando na memória inconsciente tudo o que se leu ou ouviu, como centenas de filmes ou diálogos de vizinhos, por exemplo. O talento do inconsciente pode começar a entender e decifrar uma língua que não se conhece. Exemplo: uma jovem italiana de 17 anos, depois de uma forte crise de histerismo, assegurava que era grega, escrevendo em grego, falando em francês e inglês. Durante uns dias, esqueceu no consciente completamente o próprio idioma. Passada a crise, fala novamente em sua própria língua, esquecendo por completo os outros idiomas. Vejam este fantástico exemplo de talento do inconsciente de um brasileiro que aprendeu em sonhos, começando aos 7 anos de idade, durante 15 anos, 3 idiomas, o inglês, o alemão e o japonês. Seu inconsciente dramatizou nos sonhos a história de 3 meninos estrangeiros que o ensinaram. Não foi à toa que os garotos de São Francisco começaram a chamar Edvalson de galinha tonta. Afinal, não é todo dia que um morador da pobre cidade do norte de Minas amanhece lendo, escrevendo e falando inglês, alemão e japonês. Edvalson, que quando menino chegou a passar fome, conta que virou poliglota depois de um sonho, aos 7 anos de idade. 3 garotos vestidos de branco, um japonês, um alemão e outro inglês, teriam conversado com ele todas as noites durante 15 anos. O primeiro que aproximou de mim foi o Toshio, que olhou para o chão, né? Falou assim, levanta, fez um sinal assim como se falasse. Levante sua cabeça. Ele falou assim, Hajime mashite, watashi wa Toshio desu, watashi wa Nihon kara kimashita. Muito prazer, eu sou Toshio, eu vim do Japão. E mostrou para o chão para o dedo, olhou, falou para mim, acenou e mostrou para o chão com o dedo e escreveu a palavra. Kami wa aitonari. Deus é amor. Aí o Hans, o alemão, o lourinho, veio e falou assim, Zerangenem, ich bin Hans, ich bin aus Deutschland. Aí apontou para o dedo, fez a mesma coisa e escreveu, Gott ist Liebe. Aí eu entendi, parece que eu tinha um transmissor que transmitia, né? Deus é amor. Aí ele afastou, olhou para o Paulo, né? Para o Paul, o outro lourinho lá, né? Aí o Paul veio, aproximou de mim e falou assim, Nice to meet you. I'm Paul. I came from England. E a prova de que Edvalson, que tem apenas o 1º grau incompleto, domina os idiomas, foi a reação desta professora alemã que dá aulas na capital. Edvalson não só leu a cartilha, como escreveu e conversou com ela. Können Sie auch einen Satz schreiben? Ja, prima. Die ersten Worte, die ist gelernt durch Traum, in den Traum. Ja. Ja. Incrível. Eu nunca tinha um aluno que chegou e lê direitinho. A pronúncia é muito melhor do que a pronúncia no meu português, né? Eu estudei português. Com o japonês foi ainda mais impressionante. A professora, que nasceu no país que Edvalson só conheceu com a ajuda de um amigo, resolveu fazer um teste. Ela escreveu no quadro uma questão que cai nas provas da escola. Edvalson tirou de letra, respondeu corretamente e ainda bateu papo em japonês. Para mim, é difícil de acreditar. Para se atingir a um nível desse, eu acho que, pela experiência da nossa escola, o aluno
para carga horária de em torno de 2 horas e meia semanais, no mínimo leva uns 5, 6 anos. Hoje, Edvalson dá aulas gratuitas para as crianças carentes da cidade de São Francisco e vive de ajuda da comunidade. Na despedida, em inglês, falou do sonho que espera realizar com o dom que recebeu. And can help me because I'm building a school at my city. Ele quer terminar a escola de idiomas que começou a construir no quintal da casa dele. I travel. I thank you very much.